E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje a gente vai embarcar numa jornada absolutamente fascinante. A gente vai explorar como a humanidade passou a compreender o reino espiritual. E vejam bem, isso não é apenas um apanhadão de crenças antigas, tá? É literalmente um espelho de como nós mesmos evoluímos como espécie. Baseando a nossa conversa na obra O Espírito e o Tempo, a gente vai entender essa verdadeira ascensão do pensamento humano. Trata-se de observar como a nossa forma de lidar com o transcendental caminhou lado a lado, em perfeita sintonia com o nosso desenvolvimento sociológico, moldando exatamente quem somos hoje. Estão prontos? Então, bora lá! Bom, para organizar nossa viagem, a gente tem um roteiro cronológico, dividido em 5 fases estruturais. O autor chama isso de horizontes culturais. Nós vamos passar pelo horizonte tribal, o agrícola, o civilizado, o profético e, por fim, fechar com o horizonte espiritual. Pensem nisso como o mapa da grande ascensão do espírito humano. A gente começa a nossa caminhada lá atrás, na pré-história, no meio das florestas densas do horizonte tribal. Aí a gente avança para os primeiros assentamentos no horizonte agrícola, atravessa os grandes impérios da antiguidade no horizonte civilizado, entra num período revolucionário ali entre os séculos 9 e 3 a.C., que é o horizonte profético, e finalmente desembarca na Idade Moderna com o horizonte espiritual. É uma marcha constante, sabem? Sempre apontando para um espiritualismo cada vez mais racional. Então vamos dar o pontapé inicial exatamente onde tudo começou, o horizonte tribal. Imaginem voltar para o mundo pré-histórico, onde os primeiros humanos vivenciavam fenômenos crus da natureza, coisas totalmente inexplicáveis para eles na época. E aqui, a gente precisa desmistificar alguns termos da antropologia como humana ou horrenda. Esqueçam a ideia de que isso era só invenção de gente assustada com um raio, viu? Para as tribos primitivas, tratava-se de uma força super concreta e positiva. Era uma energia palpável que atuava sobre objetos e pessoas, muito parecida com o que os pesquisadores modernos chamariam depois de ectoplasma. O ponto-chave aqui é que o espiritualismo primitivo era baseado numa experiência sensorial real. Eles sentiam, de verdade, o mundo vibrando ao redor deles, não era só uma abstração da cabeça deles. E o que é genial é perceber como esses primeiros humanos foram projetando essa compreensão da vida progressivamente, como se estivessem subindo uma escada. Tudo começou literalmente no chão, com a litolatria, que é o culto das pedras e minerais. Depois, eles olharam um pouco mais para cima e fomos para a fitolatria, a adoração da vida vegetal e das árvores. Logo em seguida, a zoolatria, cultuando os animais, que já tinham um movimento próprio, até que isso culminou no politeísmo mitológico. Foi aí que eles começaram a imaginar divindades com formas e emoções quase humanas. É a mente estruturando racionalmente o desconhecido, degrau por degrau. E esse avanço mental nos leva de forma superorgânica para a nossa próxima fase evolutiva, o horizonte agrícola. Quando o ser humano decidiu parar de vagar por aí, se fixar num pedaço de terra e começar a plantar, a mentalidade humana sofreu uma revolução. E a chave para decifrar essa era atende por um nome: animismo. É bem aqui que a gente começa a projetar a nossa própria alma, os nossos desejos e a nossa vontade nas coisas lá fora, na natureza. Conceitos que a gente conhece super bem hoje, como terra-mãe e céu-pai, não caíram de paraquedas. Eles nasceram daquela necessidade visceral de garantir uma boa colheita, de torcer para a chuva cair na hora certa. A natureza ganhava um rosto, ganhava contornos familiares. Agora, olha que sacada incrível que acontece com a ideia de divindade nesse período. No começo, a gente tinha o Deus familiar. Eram os espíritos ancestrais, protetores locais. Pensem em figuras históricas que talvez curassem os doentes, como Imhotep, e acabavam virando alvos de culto das suas próprias famílias. Mas aí, a agricultura começa a explodir numa escala gigantesca e aquelas crenças pequenininhas locais se transformam em mitos colossais. Surge então o Deus cósmico, deuses universais que representam forças massivas da natureza. Peguem o mito de Osíris, no Antigo Egito, por exemplo. Toda aquela história dramática dele morrendo e ressuscitando é, na verdade, um espelho perfeito da semente de trigo morrendo na terra escura no inverno para depois renascer esplendorosamente na época da colheita. Faz muito sentido, né? Aí as aldeias crescem, viram metrópoles imensas, e a gente entra de cabeça no horizonte civilizado. Aqui a coisa fica mais complexa. Estamos na era dos impérios antigos. O Estado político e a religião dão as mãos e formam o que a gente chama de grandes estados teológicos. O pensador John Murphy define esse momento como o espírito de civilização, e tem 3 pilares que sustentam isso: a capacidade de criar conceitos abstratos, a formulação de juízos éticos e morais e, finalmente, a criação de princípios jurídicos, de leis. É aquele momento histórico exato em que a humanidade bate no peito e começa a se separar da natureza selvagem usando o pensamento abstrato e a ordem.
Só que apesar de todo esse avanço com leis e ética, a espiritualidade ainda tinha um baita de um problema. Ela tratava as pessoas como um grande rebanho. A experiência era totalmente coletiva. Pensem nos famosos oráculos da antiguidade. Eles eram uma forma bem sincrética e massificada de mediunismo. Sabe a sua voz, os seus anseios individuais? Eles simplesmente sumiam no meio dos rituais gigantescos do Estado. Quando um oráculo respondia, ele não estava nem aí para o desenvolvimento pessoal do cidadão Zé ou da cidadã Maria. A resposta servia para guiar a política do império, sempre controlada por uma classe de sacerdotes poderosíssima. Mas essa mentalidade de rebanho não ia durar para sempre. E a gente vê isso ruir quando entra no horizonte profético. Pessoal, esse é um marco divisor de águas. É o exato momento em que a humanidade finalmente descobre o que significa individualidade de verdade. O contraste aqui é gritante. De um lado, a gente deixa para trás aquele indivíduo gregário, que era totalmente dependente, perdido na multidão, esperando o oráculo dizer o que o império deveria fazer. E do outro lado, irrompe na história o indivíduo espiritual, autoconsciente, o profeta que se levanta, sacode a poeira do Estado e busca uma comunicação direta, pessoal, com um Deus que agora é singular e ético. É literalmente o monoteísmo sendo o motor para gerar a autonomia de cada ser humano. E esse profeta não brinca em serviço. Ele transcende a sociedade atuando em 3 dimensões cruciais. Primeiro, ele é o indivíduo social, aquele cara que quebra de vez as correntes daquele coletivismo cego. Segundo, ele atua como o indivíduo mediúnico. Ele cria um canal de comunicação claro, lúcido, deixando de lado aqueles transes inconscientes das épocas passadas. E por último, e mais importante, ele é o indivíduo espiritual. Ele cria uma ligação íntima com uma inteligência divina. Ele não precisa mais de um ídolo de pedra, de um ritual para a colheita ou da permissão de um sacerdote do império. A ponte sagrada agora fica na própria mente e na moral do indivíduo. Toda essa libertação mental preparou o terreno perfeito para o nosso momento atual, o horizonte espiritual. Com o pensamento humano evoluindo rumo a uma razão mais afiada, surge o que os estudiosos chamam de mediunidade positiva. E tem uma história bem concreta que ilustra isso de forma impecável. Imaginem o ano de 1848, numa vilarejo americano chamado Hydesville. Lá aconteceu o famoso caso de Charles Rosmer. E o pulo do gato aqui não é só o fenômeno em si, mas como a humanidade reagiu a ele. A entidade que se comunicou não foi chamada de demônio assustador e nem de um deus mitológico descendo dos céus. A conclusão foi muito mais simples e racional. Era apenas um ser humano que continuava existindo depois de ter morrido fisicamente. É o fim de um misticismo de milênios. De repente, a natureza espiritual é nivelada nossa, só habitando um estado diferente de existência. Então, o grande ápice de toda essa epopeia histórica é a virada de chave na filosofia. As limitações das épocas passadas caem por terra com essa premissa direta formulada por Allan Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Com essa única frase, a gente dá a Deus aquela velha ideia de um rei meio humanoide, sentado num trono material, exigindo sacrifício para fazer chover na nossa plantação. A visão sobre a divindade explode num conceito muito mais profundo, racional e totalmente universal. Mergulhando só um pouquinho mais nisso, essa inteligência suprema seria a fonte criadora, a grande dinâmica por trás de todo o universo. E a grande sacada do autor é que nós, seres humanos, não somos apenas migalhas passivas ou pedacinhos soltos dessa energia. Nós somos criações ativas, inteligências finitas em constante movimento. É lindo cruzar isso com uma analogia de um filósofo chamado Wilhelm Dilthey. Ele via todo o desenvolvimento do pensamento como uma grande fuga musical, uma sinfonia complexa. Nessa música toda, a suprema inteligência atrai tudo para si e nós, as inteligências finitas, vamos evoluindo continuamente na direção dela, nos refinando e aprendendo, num processo maravilhoso e sem fim. Fazendo um resumão dessa imensa escalada da humanidade, fica impossível não notar como a busca pelo lado espiritual sempre andou de mãos dadas com a evolução da sociedade. Lá no começo, no horizonte tribal, era tudo sobre a força bruta e humana. No agrícola, surgiram os grandes deuses míticos amarrados ao ciclo do plantio. No civilizado, o indivíduo era engolido pela voz dos oráculos estatais. No profético, ganhamos autonomia de cara a cara com um Deus único. E hoje, no horizonte espiritual, o nosso desafio é aliar a nossa razão e intuição em busca de compreender essa inteligência suprema.
O que nos deixa com aquela pulga atrás da orelha, né? Pensem bem, se a nossa capacidade de entendimento saiu lá de trás, da duração pura e simples de uma pedra, e atravessou milênios de história até a gente conseguir conceituar, de forma lógica e racional, uma inteligência suprema que rege o universo, qual será o próximo horizonte? Que tipo de realidade inimaginável nos aguarda lá na frente? Fica claro que a consciência humana ainda tem muitos degraus inexplorados para subir. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa explicação fundamentada do início ao fim. Fica aqui o convite para que a gente nunca pare de questionar o horizonte. Até a próxima!